a arte de transformar a sociedade, acreditando nas próprias razões, mas ouvindo as razões do outro e medindo as consequências dos próprios atos. Depois de 16 anos de marchas e contramarchas, a abertura lenta e gradual do ex-presidente Geisel parece finalmente chegar ao porto seguro de uma democracia consolidada. E aqui eu falo mais como observador da história recente do que como presidente eleito. A candidatura de Fernando Henrique foi altamente beneficiada pela instituição da URV e pelo Plano Real. É preciso também entender que foi extremamente importante naquela altura, para a vitória, a formação de uma frente partidária. A frente PSDB, PFL e PTB representou um fator bastante importante para garantir a vitória do presidente Fernando Henrique logo no primeiro turno. O primeiro mandato foi basicamente a consolidação inicial do Real e as reformas da Constituição e a tentativa de fazer algumas reformas que são necessárias, a Previdência, a da administração pública, etc. Com a implementação do Plano Real em 1994 e as medidas de controle da inflação, os anos seguintes, a 1995, durante o governo FHC, obtiveram uma média anual de 9,1%, sendo o menor índice de inflação se comparado ao governo anterior. O Plano Real apresentou muitas diferenças com relação a planos anteriores. Primeiro porque ele acabou com a chamada indexação da economia. Quer dizer, acabou com aquele circuito de que os preços vão aumentando em função da inflação, etc. Ele quebrou isso. O monstro da inflação, que corrói os salários, dispara os preços, concentra a renda e desestimula investimentos, tomou um tombo fenomenal. Segundo o IBGE, a inflação caiu das alturas de 48,24% em junho para rasos 1,40% em setembro. Declaro vendida as ações da Teleste Participações S.A. pelo valor de 5.783 bilhões de reais, com ágio de 64,28%. 9 das 12 empresas de telefonia do Brasil agora estão nas mãos dos espanhóis, italianos, portugueses, americanos e japoneses. O capital estrangeiro bateu recorde, investiu mais de 15 bilhões de reais e promete investir muito mais, algo em torno de 100 bilhões de reais nos próximos 10 anos, para aumentar o número de telefones e ampliar os serviços. Eram as funções de um Estado que tinha um papel importante de financiar a economia, financiar o desenvolvimento econômico, controlar, ser dono, inclusive, de empresas nas áreas estratégicas. Tudo isso levando a um desenvolvimento que tinha o Estado como eixo. No caso brasileiro, a tentativa de mudar esse modelo do Estado, tornando mais flexível, privatizando serviços, começou de uma maneira muito tímida no governo Sarney. Avançou algo no governo Collor, mas foi no governo Fernando Henrique que se deram as privatizações de empresas importantes. As privatizações são um fenômeno dessa reavaliação, dessa mudança das funções do Estado, pensada em termos diferentes do que se tinha no passado. Foi um processo de desconstrução do Estado. E não foi uma reorganização, não houve um planejamento estratégico, na verdade foi uma interpretação de que o Estado era o problema do país. E a resolução desse problema passava pela destruição, pela desconstrução do Estado. E nesse sentido nós tivemos um processo de privatização
que, segundo nossos estudos, não é, foi o segundo maior processo de privatização da década de 90, não é? Ele foi apenas menor quando comparado, não é, com a desconstrução do antigo experiência da União Soviética. Quando o Brasil voltou à democracia em 1985, com a eleição de Tancredo Neves, a morte dele, a posse de José Sarney, o primeiro civil, o Brasil tinha presidentes da República que tinham um mandato de 5 anos. Sarney ficou 5 anos, foi inclusive um processo muito rumoroso na Constituinte em 88, mas enfim, consolidou-se que o mandato presidencial seria de 5 anos. Em 1989 foi eleito outro presidente da República, aí então na primeira eleição direta que o Brasil teve, Fernando Collor de Mello, eleito para ficar 5 anos. Na revisão constitucional, que estava prevista para acontecer, ocorreu em 93, nessa época o Brasil passava por uma crise muito grande e havia um candidato, ou pré-candidato a presidente muito favorito nessa época, que era Luiz Inácio Lula da Silva. Todo mundo achava que na primeira eleição seguinte, a do Collor, que foi retirado do cargo por impeachment, era Itamar Franco, o presidente, enfim, estava mais ou menos claro que naquele quadro o eleito seria Lula. Na revisão constitucional, o que foi feito? Todas as forças contrárias à eleição de Lula pressionaram para reduzir o mandato presidencial para 4 anos, porque o Lula vai ser eleito. Vamos reduzir para 4, já que ele vai ser eleito, vamos reduzir para 4. Isso era óbvio que esse era o clima. E mais, não pode ter reeleição. Assim foi feito. Ocorre que em 93 para 94, o governo Itamar, de uma maneira até muito sábia, conseguiu conduzir o país, para surpresa de muitos. Teve um ministro da Fazenda, que foi Fernando Henrique Cardoso, que implantou o Plano Real, controlou a inflação, o Brasil ganhou a Copa do Mundo em 94, nos Estados Unidos. O clima foi outro Lula, que em março de 94, era o favorito para ganhar a eleição, e em outubro daquele ano perdeu no primeiro turno para Fernando Henrique, eleito presidente da República, com a inflação já quase controlada, etc. Fernando Henrique fez um governo de estabilização da economia, da política, de reconstrução financeira do país. E o grupo que antes, na reforma da Constituição, era a favor apenas 4 anos, sem reeleição, puxa, agora precisamos mudar isso. Agora nós precisamos ficar mais tempo. Havia um grande operador político de Fernando Henrique Cardoso, chamado Sérgio Mota. E, enfim, o processo da reeleição do Fernando Henrique foi andando, foi uma emenda constitucional, era necessário mudar a Constituição, e deputados foram comprados para votar a favor dessa emenda. Tudo isso era sabido dentro do Congresso Nacional. O que houve compra de votos, eu não posso nem dizer que sim ou que não, deve ter havido, mas todos os governadores eram candidatos à reeleição, não fui eu. E não precisava, porque a reeleição era uma tese majoritária. Eu era favorável à reeleição na Constituinte. Eu sou favorável ao sistema de reeleição, uma reeleição. Bom, e você com 4 anos, você não faz nada. A emenda constitucional planejada pelo governo federal em 1994 permitiu a reeleição. Desta forma, a recandidatura da FHC no ano de 1998 é garantida. Outro ponto que lhe garantiu vantagem única contra Lula foi sua campanha, que tinha como objetivo maior estabilidade política, minimizar os efeitos da crise econômica e da inflação. O placar calou a oposição, que acusava o governo de blefe. Como anunciavam, os governistas tinham votos de sobra para aprovar a reeleição. Resultado, 335 votos contra 17. O presidente Fernando Henrique acompanhou a votação da emenda pela TV. Ele estava junto com os ministros das Comunicações, Planejamento, Casa Civil e o secretário-geral da presidência. Logo depois do resultado, vieram aqui para o Palácio do Planalto cumprimentar o presidente pela vitória, muitos parlamentares, líderes, alguns governadores e o presidente da Câmara, Luiz Eduardo Magalhães. Deixou ferida, deixou rescaldo e não vai ser fácil, porque a gente sabe que o que se votou aqui foi uma emenda de interesse de quem exerce o poder. É um dos casuísmos que atrasa e envelhece a democracia brasileira. Quando você passou a emenda da reeleição e foi permitido que estar no poder, né, enquanto também fazia campanha, isso para mim é uma delícia. Pode reeleição? Pode, mas o cara se afasta ali 6 meses
para usar menos, ou usar minimamente a máquina, porque todos usam. O pessoal que cuidou da campanha de Fernando Henrique, que era o Nizam acabou pilotando, tomou uma decisão estratégica importante, tipo assim, não vou arriscar, não vou entrar em nenhuma trilha que eu não conheça, né? Foi conservador. Fernando Henrique é preparado. Foi professor universitário com apenas 21 anos. Intelectual respeitado internacionalmente. Publicou dezenas de livros e ensinou em algumas das principais universidades do mundo. O presidente Fernando Henrique é firme. Por se opor à ditadura, teve que se exilar no Chile. Voltou ao Brasil em 68. Por não se dobrar, foi cassado. Foi um dos líderes das campanhas da anistia e das diretas. Em 86, se elegeu senador por São Paulo, com uma das maiores votações da nossa história. O presidente Fernando Henrique é competente. Foi ministro das Relações Exteriores e ministro da Fazenda, quando implantou o real, estabilizou a economia, derrubou a inflação, mudando a vida dos brasileiros. Eleito presidente em 94, defendeu o real de crises internacionais e manteve a inflação controlada. Um líder respeitado em todo o mundo. Trouxe investimentos produtivos para o Brasil. E com grandes obras de infraestrutura, está levando o desenvolvimento para todas as regiões, preparando o Brasil para crescer. Eu acredito que o Brasil será uma das grandes potências do século XXI. Uma nação poderosa, justa para todos os brasileiros, respeitada lá fora e que se respeita aqui dentro. Em todas as partes do Brasil, milhões de brasileiros já foram incluídos nesse novo país que, com muito esforço, estamos construindo. Todo esse esforço, todas as nossas conquistas não podem ser interrompidas no meio do caminho. E fez bem sendo assim, porque apenas evitou ou conseguiu sair de certos ataques mais ásperos que o opositor de então, que era Lula, fez. Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá. E é por vocês que eu estou nessa luta. O Brasil criança, na alegria de se amar. Chegamos ao final do horário eleitoral. Durante esses programas, falei de um Brasil de verdade. O Brasil onde você vive. O Brasil que eu conheço por dentro. Apresentei aqui minhas propostas para melhorar a vida do nosso povo. Fiz críticas. Afinal, eu nunca me conformei que num país tão rico como o nosso existam tantas desigualdades e tanta miséria. A luta da minha vida é para mudar isso. É para construir um outro Brasil, mais justo, mais humano, com distribuição de renda e emprego para todos. Em algum momento dessa campanha, você pode ter achado que eu exagerei ao falar da crise em que esse governo nos jogou. Mas agora, você já está percebendo a gravidade dessa crise. E é para enfrentá-la de uma outra maneira que eu sou o candidato. No meu governo, vou valorizar o ser humano e o trabalho e a produção. Os banqueiros e os agiotas internacionais podem esperar. Nos próximos 4 anos, eu vou governar para os pobres. Essa jornada foi muito emocionante para mim. Quero agradecer a todos que estiveram comigo. Aos meus companheiros da União do Povo Muda Brasil. A você, militante, que mais uma vez manteve acesa a chama da mudança. A todos que estiveram nos comícios por todo o Brasil. E a você, que acompanhou nossos programas pela TV. Quero abraçar cada um de vocês e dizer que a partir de hoje eu perco a minha voz na televisão. Minha voz agora são vocês. Eu tenho certeza que vamos vencer as eleições. O que me dá essa certeza é a coragem, a determinação e a esperança que eu vi no olhar da nossa gente durante essa caminhada. Dia 4 de outubro, eu preciso do seu voto.